o primeiro gráfico que a gente vai traçar é o gráfico da função raiz quadrada de x. Então, eu vou fazer as contas aqui no lado esquerdo e vou traçar o gráfico aqui no lado direito, tá? Seguindo o nosso roteiro, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o domínio dessa função. Então, o domínio de raiz quadrada de x, a gente sabe que são todos os números reais maiores ou iguais a zero. E observem que isso já dá uma informação para a gente ao traçar o gráfico, né? Qual informação? Se a gente vai traçar o gráfico aqui dessa função, eu sei que ela só está definida para x maior ou igual a zero. Ou seja, eu só vou ter gráfico dessa função no primeiro e quarto quadrantes. No segundo e no terceiro, deixa eu ver se eu consigo traçar uma reta aqui. Suponho que isso aqui seja uma reta, né? O eixo y, aqui o eixo x, né? Deixa eu só melhorar aí o x. Então, aqui o eixo x. Lembra que é um esboço, tá? Pra gente saber o comportamento da função. Então, observe que eu nem me preocupei muito aqui com o segundo e terceiro quadrantes, porque no segundo e terceiro quadrantes o x é negativo. E, pelo domínio da função, então não tem gráfico nem aqui nem aqui. Tá? Então, o gráfico dessa função vai estar localizado aqui no primeiro e quarto quadrantes, por essa informação 1. E, na verdade, a gente ainda sabe mais, né? Como o resultado de uma raiz quadrada é sempre um número positivo, ou zero ou positivo, o y também vai ser o zero positivo, ou seja, o gráfico está todo localizado aqui no primeiro quadrante. Então, continuando nossas contas, o segundo passo é tentar achar as interseções com os eixos, né? Então, vou abreviar aqui, interseção. Vamos procurar primeiro a interseção com o eixo y. Então, como que a gente acha a interseção de um gráfico com o eixo y? Então, a gente sabe que todo ponto que está em cima do eixo y tem a coordenada x igual a zero. Então, basta eu fazer o x igual a zero, que eu vou achar a interseção com o eixo y. Então, desde que eu possa fazer o x igual a zero, né, pelo domínio da função, esse gráfico vai interceptar o eixo y. Então, essa interseção, se esse gráfico intercepta o eixo y, ela é sempre fácil da gente achar. Então, se eu faço x igual a zero, eu vou ter raiz quadrada de zero, que também é zero, então me dando que a interseção desse gráfico com o eixo y é o x igual a zero e o y também igual a zero. Ou seja, esse gráfico intercepta o eixo y aqui na origem, que obviamente também é uma interseção com o eixo x, né? Mas no eixo y ele só intercepta o eixo y naquele ponto. A outra interseção seria a interseção com o eixo x. Como é que eu acho a interseção de qualquer gráfico com o eixo x? Todos os pontos que estão em cima do eixo x, eles têm o y igual a zero. Então, para achar a interseção com o eixo x, o que a gente tem que fazer? Resolver a equação f de x igual a zero. Então, isso que eu falei para vocês, que nem sempre a gente consegue. Dependendo da expressão da função, eu não vou saber resolver essa equação, não vou saber achar a interseção com o eixo x. No caso dessa função aqui, a gente sabe, né? Essa equação aqui eu sei resolver. Quando é que raiz quadrada de x é igual a zero? Então, isso aqui é igual a zero somente se o x for zero. Então, me dando que a única interseção aí com o eixo x é a interseção que a gente já conhecia, que já está lá, que é a origem. Tá? Mas observe que ele me dá uma informação a mais. Né? Ele dá a informação que a interseção, que esse ponto é a interseção, mas mais do que isso, que é a única interseção com o eixo x. Então, esse gráfico de raiz quadrada de x só toca o eixo x aqui. Porque se tivesse outra interseção, ela teria que vir dessa equação aqui. E essa equação aqui, a única solução dela é o x igual a zero. Tá? Então, interseções com eixo x, nesse caso, nós conseguimos achar, né, a origem. Agora vamos para o terceiro passo, que é estudar o crescimento ou decrescimento dessa função. A gente já tinha visto lá nos nossos exemplos, né, de teste do crescimento ou decrescimento, mas vou lembrar aqui. Então, basta eu derivar a função, então a derivada de raiz quadrada de x a gente sabe que é 1 sobre 2 raiz quadrada de x, e aí a gente estuda o sinal dessa função. Então, a gente sabe nesse caso aqui que essa função 1 sobre 2 raiz quadrada de x é sempre positiva, né, para todo x positivo. Observa que ela não está definida no x igual a zero, né, mas em qualquer outro ponto positivo, essa função aqui é positiva. Então, isso aqui me garante o quê? Que o gráfico é sempre crescente. Onde a derivada primeira é positiva, a função é crescente. Então, eu sei que a raiz quadrada de x é um gráfico sempre crescente. Então, eu gosto sempre de levar a informação aqui para o gráfico. Então, eu sei que eu tenho que traçar um gráfico crescente. Agora vamos ver como que ela cresce, como que essa função está crescendo. Quem que me dá essa informação?
derivada segunda, né? Vamos analisar a concavidade aí dessa função. Então, é a derivada segunda que a gente precisa calcular. Então, quem é a derivada segunda? Vai ser a derivada da derivada primeira, que era 1 sobre 2 raiz de x. Então, tem que derivar essa função. Então, o que é 1 sobre 2 raiz de x? Né? Aqui, 1 sobre 2 raiz de x, para a gente facilitar aqui o cálculo da derivada, isso é o mesmo que meio, né, vezes 1 sobre raiz quadrada de x, que é o mesmo que meio, vezes x elevado a menos meio. Então, a derivada segunda dessa função vai ser eu derivar essa função aqui. Desce o menos meio, então vai ficar menos 1/4, né, porque meio vezes menos meio, de x elevado a menos meio menos 1, que é menos 3 meios. Então, a derivada segunda é menos 1/4. E o que é x elevado a menos 3 meios? É 1 sobre x elevado a 3 meios. Então, isso aqui é 1 sobre raiz quadrada de x3. Eu prefiro voltar para a raiz para estudar o sinal. Então, pelo teste da concavidade, nós temos que estudar o sinal dessa função aqui. O que eu sei de menos 1/4 da raiz de x3? Lembra que o x é sempre positivo. Então, se eu elevar ao cubo, continua positivo. Se eu tirar a raiz quadrada, continua positivo. Se eu multiplicar por 4, continua positivo. Mas aqui em cima é negativo. Negativo dividido por positivo. Isso aqui é negativo para todo x, né, positivo. De novo, ela não está definida aqui no zero, a derivada, essa função não é derivável no zero. Mas a gente sabe que a derivada segunda é sempre negativa. O que isso me garante? Que o gráfico da função é todo côncavo para baixo. O teste da concavidade me diz que onde a derivada segunda é positiva, boca para cima. Onde a derivada segunda é negativa, boca para baixo. Então, a gente sabe que meu gráfico é crescente, côncavo para baixo, sempre, tá? Então, esses são os 4 passos principais, né, do esboço de um gráfico. Aí, agora vem o passo 5 e o passo 6. Lembre-se que o passo 5 era a gente calcular o limite, né, dessa função em algum ponto no qual a função não esteja definida. Observe que aqui no domínio de definição da função, que é x maior ou igual a zero, ela está definida para todo mundo aqui. Não tem nenhum ponto positivo no qual ela não esteja definida. Então, meu gráfico aqui não vai ter problema, eu não preciso, né, fazer o passo 5. O passo 6 era analisar o limite no mais ou no menos infinito. Aqui observem que não faz sentido calcular o limite quando o x tende a menos infinito, porque a função está definida só para, né, x maior ou igual a zero. Mas aqui eu posso me perguntar o que acontece com essa função quando o x tende a mais infinito. Então, se o x está crescendo sempre, né, indefinidamente, o que acontece com a raiz quadrada desses números? A gente sabe que elas também vão crescer. Elas não vão se aproximar de nenhum número. Quanto mais o x cresce, mais a raiz quadrada desses números cresce. Então, a função também vai para infinito quando o x cresce. Então, pronto, a gente já tem todas as informações para traçar o gráfico. Eu tenho que traçar um gráfico crescente com a boca para baixo. Começa nesse ponto aqui, que a gente sabe o primeiro ponto. Começa nesse ponto, cresce com a boca para baixo. O único jeito de você traçar uma curva crescente com a boca para baixo é essa daqui. Crescendo com a boca para baixo. E ela vai embora, crescendo a vida inteira com a boca para baixo. E observem que quanto maior o x aqui, maior o y, porque aqui ela está crescendo, né? Minha concavidade aqui está aumentando. É lógico que eu estou vendo um esboço. Eu não sei se o gráfico é assim. Deixa eu mudar de cor aqui para... Né? Se vai ser assim. Se vai ser assim. Aí, como é que eu vou saber qual que é? Aí eu teria que pegar alguns pontos e plotar para saber exatamente onde ele está passando. Observe que ao fazer um esboço, a gente está falando o formato do gráfico, qual que é a forma da curva. Então, quais são as características dessa função? Ela é sempre crescente, com essa concavidade, né, toda côncava para baixo. Então, você tem o formato da curva. Se você quiser saber exatamente por onde ela passa, aí a gente tem que colocar alguns pontos, colocar escala aqui no x, escala no y e plotar direitinho. Mas, com certeza, o formato da curva vai ser esse. Crescente, com a boca para baixo, e aqui vai embora a vida inteira, tá? Então, esse foi nosso primeiro exemplo no traçado de gráfico. Próximo exemplo vai ser da função exponencial de base E. Então, vamos traçar o gráfico de E elevado a x. Né? A gente já falou da forma desse gráfico, já mostrei para vocês. Então, vamos comprovar agora nas contas qual que é o contorno, né? Como é que é o comportamento dessa curva. Então, o domínio, primeiro passo, calcular o domínio da função. A gente sabe que a função exponencial está definida para todos os números reais. Então, se eu for desenhar o gráfico, né, eu vou ter
Gráfico aqui, a princípio, para qualquer x, primeiro e segundo quadrantes, né? Aqui, terceiro e quarto, só que lembrem-se que a hora que a gente olha para a imagem da função exponencial, né, a gente sabe que e elevado a x é sempre positivo. Então, isso me dá, né, com a informação que isso me dá aqui no gráfico, que o y é sempre positivo, então não vai ter gráfico nem aqui no terceiro nem no quarto quadrante, onde o y é negativo. Então, meu gráfico vai estar localizado só aqui no primeiro e segundo quadrantes, tá? Essa é uma informação que a gente obtém, lembrando aí que é elevado a x, então vou chamar aqui de observação, né? Não veio do domínio, mas veio da imagem. A gente sabe como é elevado a x é maior que zero para todo x, né? Então, o gráfico, isso aqui me diz que o gráfico está no primeiro, né? E o aí, segundo quadrante, tá? Na verdade, a gente consegue dizer que não tem gráfico no terceiro e quarto. Isso que a gente consegue dizer. Então, depois de calculado o domínio, a gente vai tentar achar as interseções com os eixos. Se possível, né? Então, qual é a interseção com o eixo y? Então, a gente sabe que a gente acha a interseção com o eixo y fazendo x igual a zero. Então, se eu faço x igual a zero, vou ter e elevado a zero, é 1. Então, a interseção com o eixo y é o ponto 0, 1. Então, vamos supor que aqui seja o ponto 0, 1. Vamos supor que aqui é o 1. Então, aqui esse gráfico passa e está lá no eixo y. Interseção com o eixo x, vou tentar fazer aqui ainda para aproveitar esse pedaço aqui. Então, qual é a interseção com o eixo x? Como é que a gente acha a interseção com o eixo x? Lembrem-se que eu faço o y igual a zero, ou seja, eu tenho que pegar o f de x, que é o y, que no caso é e elevado a x, igualar a zero, e achar os x que satisfazem isso. Então, tem jeito? Existe algum x que é elevado a x dá zero? Nunca, né? A gente viu que e elevado a x é sempre positivo. Então, nunca dá zero. Então, o que eu concluo com isso? Que o gráfico não intercepta o eixo x. Não tem interseção com o eixo x. Tá? Então, isso é uma informação importante aqui que a gente pode levar para o gráfico. Então, não, né, toca, não intercepta o eixo x. Certo? Então, é um caso que a gente, né, sabe da interseção, sabe que ela não existe. Terceiro passo é a gente analisar a derivada. Nesse caso aqui é muito simples, né? A derivada dessa função é sempre e elevado a x, é ela mesma, né? A única função não nula, cuja derivada é igual a ela mesma. E o estudo de sinal dessa função é muito simples, a gente acabou de ver que isso aqui é sempre positivo para todo x. Então, o que implica que essa função é sempre crescente. Então, o gráfico que eu tenho que traçar aqui é um gráfico crescente. Não pode tocar o eixo x, cresce o tempo inteiro. Como que ele cresce? Aqui também é fácil de ver. Quem vai me dar informação, né, da concavidade é a derivada segunda, que é a derivada da derivada primeira, que nesse caso aqui é tudo e elevado a x, e com o estudo de sinal, a gente já está careca de saber aqui que é positivo para todo x. O que isso implica? Que o gráfico é sempre côncavo para cima. Então, eu tenho que desenhar aqui um gráfico crescente, com a concavidade o tempo inteiro para cima, que não toca o eixo x. Então, lembre, esses são os 4 passos fundamentais, né? Vamos ver se a gente precisa fazer mais alguma coisa aqui para traçar o gráfico. O passo 5, que eu chamei lá de quinto passo do roteiro de traçar gráfico, era a gente achar o limite dessa função em algum ponto no qual ela não esteja definida. Então, observe que aqui não tem, né? A função está definida em todos os pontos, então a gente não tem nenhum ponto aí problemático. E o passo 6, que aí eu vou colocar aqui como quinto, né? Só para seguir a ordem ali, era calcular o limite dessa função no mais e no menos infinito, se o domínio permitir. Como ela está definida para todos os números reais, então aqui é importante a gente saber o que acontece com essa função no menos infinito. Que observem, tá vendo? Aqui eu não consigo desenhar todo mundo, então eu tenho que saber como é que é o comportamento dela, né? À medida que eu vou andando aqui para a esquerda. E da mesma forma, quando eu vou andando lá para a direita, o que acontece com ela? Qual é o comportamento dessa função, né? Quando x tende a mais infinito. Então, como a nossa função é elevado a x, né? Já podia ter colocado e elevado a x aqui. Então, vou começar de baixo aqui. Então, se x cresce, e elevado a x cresce. Então, se eu estiver aumentando o x aqui, o y está aumentando. Então, meu gráfico vai lá para cima. Quanto maior o x, maior o y. Então, se eu desenhar o ponto vai estar indo, então o gráfico tem que ir para cá. E qual que é o limite
de E elevado a menos, elevado a x, desculpa, né? Deixa eu voltar aqui. Limite de E elevado a x, se o x tende a menos infinito. Então, ou seja, se isso aqui está diminuindo, o expoente está diminuindo, né? E elevado a menos 10, E elevado a menos 100, E elevado a menos 1000, E elevado a menos 1 milhão. O que está acontecendo com esses números? A gente sabe que eles vão diminuir, só que lembra que é sempre positivo. Então, a gente já viu que esse limite aqui é zero. Então, agora a gente tem todas as informações para começar o gráfico. E observe que, diferente do exemplo anterior, aqui a gente não tem um primeiro ponto para começar. Lá no primeiro exemplo, o gráfico começou do zero, que era o primeiro ponto. O domínio dessa função aqui é R. Quem é o primeiro número real? A gente não conhece. Então, como que eu traço o gráfico? Sempre da esquerda para a direita, né? Vou traçando aqui no sentido da ordem, né? Da ordenação aqui dos números reais. Então, vou começar o gráfico lá do menos infinito. Aí, tá vendo como é que essa informação aqui é importante? Ó? Então, se o número é bem pequenininho, onde que está o y, né? A imagem desse número pela função f, pela função exponencial? Vai estar lá próximo de zero. Então, com isso, eu sei que meu gráfico começa, vendo, se o x é muito pequeno, suponho que aqui eu tenho um x muito pequenininho, o y está próximo de zero. Então, meu gráfico começa aqui. A lógica poderia ser aqui ou aqui. Só que aqui embaixo não é, porque se o x é pequeno, a gente sabe que o y é sempre positivo. Então, né, o gráfico vai começar aqui, ó. A gente sabe que o eixo x é uma assíntota desse gráfico, que quanto menor o x aqui, ó, mais próximo do zero, né, a reta x igual, y igual a zero, é o eixo x, né? Então mais próximo de zero esse gráfico tá. Então, o que eu vou traçar? Então eu começo aqui, eu sei que eu tenho que traçar uma curva que cresce o tempo inteiro com a boca para cima e passa nesse ponto. Então, o único jeito é esse aqui, ó, crescer, crescer, crescer com a boca para cima e passando aqui. E vai embora. Né? É lógico que meu 1 ficou ruim aqui a escala, né? E aí também vocês podiam perguntar, é assim, onde que ele passa especificamente aqui, né? Ou é assim, né? Igual eu fiz com o outro lá. Eu não sei exatamente onde ele está passando, porque observem que eu coloquei só um ponto aqui. A gente não plotou outros pontos do gráfico. Mas, de novo, por isso que eu estou chamando de um esboço, né? É o tipo da curva, é o formato que ela tem, o comportamento dessa função. Então, observem que aqui no menos infinito ela está assintotando o eixo x o tempo inteiro, então vai ser assim, a gente não vai ter surpresa nenhuma daqui para cá, você pode arredar esse gráfico aqui a vida inteira, que eu sei que esse gráfico vai estar cada vez mais próximo do eixo x. E dali para cima, quanto maior o x, esse gráfico vai crescer, crescer a vida inteira. Isso me garante, né? É garantido aqui pelo estudo que a gente fez. Então, o comportamento da função é esse todo que a gente está vendo aqui, né? Tá mostrado nesse pedaço aqui do gráfico que a gente está vendo, tá? Então, esse foi o gráfico da função exponencial de base E elevado a x. Próximo exemplo, vamos desenhar, esboçar, né, o gráfico da função ln de x. A gente fez da exponencial de base E, então agora vamos fazer o do logaritmo de base E. Domínio dessa função, a gente sabe que o logaritmo está definido para todos os números reais estritamente positivos. O domínio do logaritmo é a imagem da função exponencial. Então, o que isso interfere aqui na hora de eu traçar o gráfico? Então, só vai ter gráfico do logaritmo, ou seja, não tem gráfico do logaritmo no segundo e terceiro quadrantes, né, que é onde o x é negativo. Então, não preciso me preocupar com eles aqui. Vou desenhar o gráfico só aqui, primeiro e quarto quadrante. Então, aqui y, aqui x, então eu sei que o gráfico não tem gráfico nem aqui nem aqui. Interseção com os eixos. Vamos ver se a gente consegue descobrir aonde que o gráfico do logaritmo intercepta o eixo y. O que a gente sabe da interseção com o eixo y? Então, qualquer gráfico que intercepta o eixo y, se eu faço o x igual a zero. Eu posso fazer o x igual a zero? Não. Essa função não está definida para x igual a zero. Ou seja, ela não intercepta o eixo y. Porque se tivesse uma interseção aqui com o eixo y, o x seria zero. E o x não pode ser zero no logaritmo. Então, não existe, esse gráfico não intercepta o eixo y. Tá? Então, não intercepta o eixo y. Já sei disso. Deixa eu subir aqui. Agora, vamos tentar achar a interseção com o eixo x. Então, qual é a interseção com o eixo x? Para achar a interseção com o eixo x, o que a gente faz? Zero y, né? Faz o y igual a zero. Nesse caso aqui, o y é ln de x. Então, ln de x igual a zero.
Lembrando o que é ln de x? Ln é o log na base e de x igual a zero. Então, isso daqui, pela nossa definição de logaritmo, o que é isso? Deixa eu escrever aqui em cima. Isso daqui é e elevado a zero igual a x. Então, e elevado a zero igual a x, ou seja, x igual a 1. Então, acabei de achar que ela intercepta o eixo x no ponto 1, 0. Então, se o x for 1, o y é 0. Então, ela toca, vamos deixar aqui, no x igual a 1, a interseção dela com o eixo x. Agora, vamos falar sobre o crescimento dessa função. Onde que ela cresce e onde que ela decresce. Quem me dá essa informação é a derivada primeira, e a gente sabe que a derivada do ln de x é 1 sobre x. O estudo de sinal aqui também é muito simples, né? 1 sobre x, a gente sabe que é maior que zero para todo x maior que zero, já que aqui eu estou interessada só com os x positivos, né? Que é o domínio do logaritmo, então 1 sobre x é sempre positivo, o que implica que a gente sabe que ln de x é sempre crescente, né? A gente também já tinha visto isso lá nos nossos exemplos. Então, aqui eu vou ter que traçar um gráfico. Essa aqui é uma informação que ela não pode interceptar o eixo y. A outra informação é que a função é sempre crescente. E agora vamos ver como que ela cresce. Qual que é a concavidade que ela está crescendo. Então, quem me diz isso é a derivada segunda, que vai ser a derivada da derivada primeira, ou seja, eu tenho que derivar 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. E cujo estudo de sinal também é muito simples, né? Onde que a derivada segunda é positiva, boca para cima. Onde a derivada segunda é negativa, boca para baixo. E isso daqui é menor que zero para todo x, né? x2 é sempre positivo, menos 1 é sempre negativo, negativo dividido por positivo é negativo. Então, o que isso implica? Que ln de x, né, é sempre côncavo para baixo. Então, aqui eu tenho que traçar um gráfico crescente, né? Outra informação aqui é que a concavidade é sempre para baixo. Então, esses são os passos principais. Agora eu tenho que começar a traçar o gráfico, tá vendo? Da onde que a gente começa? Eu não tenho um primeiro ponto, o domínio do logaritmo é x maior que zero, então eu não sei quem é o primeiro ponto aqui depois do zero. Eu vou escolher um ponto aqui e começar a traçar o gráfico. Mas qualquer ponto que você escolher, tá vendo? Você vai deixar um tanto de gente para trás que é entre o zero e esse ponto que você escolheu. Como é que é o gráfico dessa função entre esses pontos? Então aqui, aquele passo 5 se faz necessário, tá vendo? Por quê? A gente sabe que o logaritmo não está definido no zero, mas eu preciso traçar o gráfico dessa função para todo mundo próximo do zero aqui pela direita. Então eu tenho que me perguntar qual é o limite dessa função quando x tende a zero pela direita. Por que só pela direita? Né? Por que eu não posso fazer tendendo a zero? Porque observem que x menor que zero não está interessando para a gente. O domínio é x maior que zero. Tá? Então, eu preciso me perguntar só o que acontece com essa função quando eu estou tendendo a zero pela direita. Então, observem que a gente não fica longe, né, livre dos limites, a gente ainda vai precisar analisar algumas funções próximas de alguns pontos para poder conhecer, né, estudar essa função como um todo. Então, se vocês se lembrarem, né, da definição de logaritmo, a gente já fez esse limite aqui também algumas vezes, mas só estou lembrando aqui, né, o que é ln de x. Né? Então, ln de x, a gente sabe que é um número tal que e elevado a esse número é igual a x. Aí, se eu estou mandando o x aqui para zero, no caso pela direita, a pergunta é o que tem que estar acontecendo com esse expoente para esse resultado aqui dar zero. Então, até pelo limite anterior da exponencial, a gente também viu, né, que esse expoente aqui, isso daqui, vai ter que estar indo para menos infinito. Se isso aqui diminuir, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, o resultado de e elevado a isso está se aproximando de zero. Está diminuindo cada vez mais, mas como são positivos, então vai para zero. Então, a gente sabe que o resultado desse limite é menos infinito. Então, qual a informação que eu obtenho aqui? Tá vendo que quanto mais próxima de zero eu estiver aqui pela direita, o y vai estar quanto? Cada vez menor. Então, da onde começa meu gráfico? Né? Deixa eu começar a traçar o gráfico de outra cor aqui. Né? Então, o gráfico ele vai começar aqui, ó, né? O eixo y é como se fosse uma assíntota desse gráfico, porque eu descobri que quanto mais próxima de zero eu estou, menor é minha imagem. Então, meu gráfico começa aqui, ó. Aí, o que eu tenho que traçar? Vamos lembrar, vamos terminar os passos aqui primeiro, né? Quais do passo 6 lá, o que a gente vai precisar calcular? Acho que aqui eu consigo fazer. Observem que o limite no menos infinito não faz sentido. Essa função só está definida para números positivos. Então, aqui basta eu me perguntar o que acontece com a ln de x quando x vai para mais infinito. Né? Que eu vou mudar aqui para eu ter espaço. Então,
O único aqui no infinito que a gente tem que se perguntar o que acontece com a ln de x no mais infinito. Observem que, às vezes, a gente obtém essa informação já do traçado aqui do gráfico, que é o que acontece aqui. Observem que o que acontece aqui, ó, nós temos que traçar o gráfico, suponha que eu tivesse esquecido de fazer esse passo, igual eu estava me esquecendo aí. Então, observem que ele não vai ser tão necessário, por quê? Eu sei que eu tenho que traçar um gráfico, tá vendo? Que começa aqui, crescente o tempo inteiro, com a boca para baixo. Então, cresce com a boca para baixo é assim, não tem outra forma. E ele passa, o único lugar que ele passa é aqui nesse 1. Então, vamos supor que, né, aqui eu não consigo às vezes ser muito precisa, né, com a caneta, mas ele está crescendo o tempo inteiro voltado para baixo. Então, aqui é o gráfico do logaritmo, tá vendo? É assim. Essa é a minha curva ln de x. Observa que aqui, tá vendo, eu já obtenho, tem jeito, né? Observa que não tinha outro formato que não seja esse, crescer com a boca para baixo o tempo inteiro. Então aqui ela vai continuar crescendo com a boca para baixo. Ou seja, o que acontece com a ln de x quando o x vai para mais infinito? Então quanto maior o x aqui, ó, calculo o y, maior vai ser o y. Quanto mais eu for para cá aqui na direita, maior vai estar a imagem. Então é o resultado desse limite aqui, que era o que a gente já sabia, se a gente for se perguntar o que acontece se o x cresce, o ln de x cresce. Mas observem que a gente já tinha essa informação aqui também ao traçar o gráfico, já que não tem outro comportamento para essa função se eu agrupo essas informações aqui que eu tinha. Tá? Então, nesse caso aqui não era necessário, mas se você quiser também calcular esse, né, sexto passo aqui, ter calculado esse limite no mais infinito, só para confirmar com a curva que a gente obtém aqui, também pode. Tá? Então, esse é o gráfico do logaritmo, essa curva crescente, côncava para baixo o tempo inteiro, e que aqui, próxima do zero, está indo lá para o menos infinito, então está assintotando aqui o eixo y, né, quando x tende a zero pela direita, e lá no mais infinito o comportamento aqui é sempre esse, vai só crescer, tá? Então essa é a curva do logaritmo.